Tudo bom, turma joia? Sejam bem-vindos aqui para mais um bloco da nossa aula e nós vamos dar sequência aqui, fazendo um caso prático, né, que vai servir como exemplo para vocês e aí depois vocês deverão aplicar esses conhecimentos para fazer o dimensionamento do ramal de entrada lá da residência, né, do projeto elétrico que vocês estão fazendo. Então tá aqui, pessoal, tá aqui dado uma tabela com as potências instaladas de um determinado cliente, tá? Então, observem que o total geral, ou seja, a potência instalada do cliente, pegando o quantitativo de cada tipo de equipamento e multiplicando pela potência unitária de cada um, você tem o total de cada um, e aí o somatório você tem a potência instalada, ok? Pela potência instalada, de cara, se eu pegar a minha tabela 1, eu vou ver que ele vai se enquadrar ali, salvo engano, ou B1 ou B2. Tá? Então eu nem precisaria calcular a demanda. A questão já pararia por ali e você já faria o dimensionamento por ali. Tá? Porém, como o objetivo aqui é mostrar para vocês o caso mais crítico, né, que seria calculando a demanda, então eu vou fingir que eu não sabia dessa informação, tá? E vou fazer o cálculo da demanda, só para vocês terem uma ideia de diferença entre o que é potência instalada e o que é demanda, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Então, com base nessa potência instalada, o que a gente percebe aqui, ó? A gente percebe que tem lâmpadas incandescentes, que vão estar lá naquela categoria A. Tem vários equipamentos aqui cuja potência é menor que 600 kVA, tá? E aí, naturalmente, esses equipamentos eles entram como tomadas de uso geral também, tá? Então, por aí, a gente já vai pensar numa subdivisão dessas tabelas aqui naquelas categorias A, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, C, D, E e F, tá? Então, a gente vai pegar essa tabela, subdividir naquelas categorias e aplicar os fatores de demanda, tá? Então, observem aqui que eu peguei aqui, o primeiro que eu vou avaliar são a categoria A, que são os dispositivos de iluminação e tomadas de uso geral. Então, basicamente, quem que eu peguei aqui? As lâmpadas e todos os equipamentos cuja potência é menor ou igual a 600 kVA. Tá? Aí vocês podem estar se perguntando, professor, e o aspirador de pó? Eu considerei menor ou igual a 600 VA tomada de uso geral. Tá? Se você quiser, você pode considerá-lo tomada de uso específico, esse aqui de 600. Tá? Só que aí acontece que não tem ele lá naquela tabela nossa. Tá? Então, como a potência deu bem ali no limiar, eu ainda considerei tomada de uso geral. Fazendo a soma dessas potências, eu cheguei aqui numa potência instalada para esta categoria, para a categoria A, de 4.000 watts. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a tabela 2, você vai ver qual é a categoria de residências. Tá? Aqui, residência, a última fileira, né, mesclada da tabela. Você poderia aplicar aquele valor de referência, né, multiplicando o valor watt por metro quadrado vezes a área da sua instalação, né, a área da sua casa, ou você pode fazer o somatório como a gente fez. Então fizemos pelo somatório. E aí caiu em qual categoria? Aqui vai de 3 até 4. Tá? Por quê? Porque P menor ou igual a 4. Como deu cravado em 4, eu peguei essa categoria aqui. E aí por aqui, ela especifica que o fator de demanda a ser utilizado é o de 59%. Ou seja, embora a potência instalada seja de 4.000 watts, aplicando esse fator de demanda da norma, nós vamos ter no máximo ali em torno de 2.360 watts. O que isso quer dizer? Quer dizer que você não vai ligar todos os equipamentos ao mesmo tempo. Então, nas piores condições, provavelmente você vai puxar em torno de 2.360 watts, e não os 4.000 da potência instalada. Então, perceba que isso, a aplicação da demanda, ela vai sempre fazer o quê? Vai sempre diminuir, vai sempre reduzir o valor da potência da sua instalação. E o que isso implica? Implica em você não hiperdimensionar, não superdimensionar o seu ramal de entrada. Porque é caro. Às vezes, se você superdimensionar,
Às vezes o cliente poderia ser um monofásico N3 ou um bifásico B1, e aí se você pegar só pela potência instalada sem aplicar direito os fatores de correção de demanda, ele vai dar um trifásico, e aí o cliente vai pagar uma tarifa diferenciada, tá? Então, assim, por isso que é preciso tomar esse cuidado. Agora vamos calcular cada um dos outros itens aqui. Então vamos calcular agora o B1, tá? Só lembrando que o B1 é a categoria dos chuveiros, tá? Então perceba que é um chuveiro de 4.400 watts. Pela tabela 3, sempre que eu tiver apenas um equipamento, eu sempre uso um 100% de fator de demanda. Então 100% é igual a 1, então a demanda vai ser a própria potência instalada. Então nesse caso aqui não houve atenuação, tá? Vamos calcular agora o item B5, né? Esse caso aqui eu estou usando o aquecimento de água, tá? Dispositivo lá para aquecimento de água. Percebam aqui que ele falou que tem 2 dispositivos e cada um tem a potência de 1.500 watts. Tá? Então, totalizando 3.000. Então, eu peguei aqui e destaquei em vermelho na tabela. Então, são 2 dispositivos. E aí, eu peguei a categoria dos aparelhos de aquecimento por acumulação. Então, neste caso aqui, vai usar um fator de demanda de 71%, ou 0,71. E aí, você vai atenuar de 3.000 watts de potência instalada para 2.130 watts de demanda, ok? Tá, vamos lá, categoria B4, né? B4 aqui está um forno, ok? É um forno de 1.000 watts, como é um único equipamento, vai entrar aqui dentro desses equipamentos de aquecimento e aí vai dar o próprio 100%. Então não atenuou, a potência instalada B4 ficou igual. Seguindo aqui, pessoal, esse dispositivo aqui B3, ó, é uma máquina de lavar louças, tá? Como é somente uma também, não houve atenuação. Então, fator 100%, ficou 1.000 watts vezes 1, deu 1.000 watts. E aí, eu coloquei aqui a máquina de secar roupas também, tá? A máquina de secar roupas está nessa outra categoria, mas como é somente uma, coloca 100% também. E aí ficou a potência total, 3.500 watts. É a categoria B7. Seguindo aqui. Aí esse caso aqui, pessoal, foi um caso assim que caiu numa lacuna. Porque a máquina de lavar roupas, ela não tinha categoria específica, tá? E por não ter categoria específica, eu tô trabalhando aqui com ela. Na verdade, essa aqui que é a lava-louças, né? A outra que é a lava-roupas. Então, só para falar aqui para vocês, o que eu adotei? Como a máquina de lavar roupas não tinha uma categoria específica, e já tinha uma máquina de secar roupas, então eu não considerei daquelas máquinas tipo lava e seca, tá? Considerei uma máquina de lavar roupas normal e eu coloquei ela dentro da categoria da máquina de lavar louças. Por quê? Porque tinha uma potência próxima, tá? Então, por esse motivo eu fiz essa adoção. Porque senão aí a máquina teria que ficar na categoria de tomada de uso geral e 1.000 watts não justificaria, tá? Então, por isso que no slide anterior, que é esse aqui, tá lá, máquina de lavar roupas B3, apesar dela não estar nessa categoria, e agora sim, nesse novo slide, a máquina de lavar louças dentro do B3, tá? Mas de toda forma, é uma única máquina, nos dois casos, então vai ser 100%, não vai ter atenuação. Então, a potência instalada ficou igual à demanda provável de 1.500 watts. O ar-condicionado, né? Aqui no caso temos os aparelhos de ar-condicionado. Como nós temos um único aparelho, a gente aplicou o fator de correção e até 10 aparelhos considera 100%.
Então, não vai dar correção de demanda. Então, potência instalada 2.600 watts igual a 2.600 watts de demanda. Feito isso, pessoal, então eu tenho aqui um resumo das minhas potências. O que eu vou fazer? Vou fazer o somatório da demanda. E aí, ao fazer o somatório, eu cheguei numa demanda provável de aproximadamente 18,5 kVA, tá? Embora eu tenha colocado aqui em watts, eu considero a demanda dada em kVA, ok? E vamos lá, turma. Dentro desta demanda provável, então qual foi a conclusão que nós chegamos? Olha, embora a potência instalada seja de 21 kW, você não vai ligar os equipamentos todos juntos. Então a sua demanda, a demanda da sua instalação, possivelmente não vai passar de 18,5 kVA. Então perceba que atenuou bem, do quase 3.000 watts de diferença, tá? E aí agora, o que nós vamos fazer? Vamos aplicar a tabela 1. E aí eu destaquei aqui, opa, espera aí, olha lá, ó, se for entre 18 e 21, e 23 na verdade, né, 25, entre 20 e 25, na verdade a gente nem precisaria ter calculado a demanda, né? Bastaria vir para a tabela direto, só calcula a demanda acima, quando a potência instalada é acima de 25, né? Como não foi, então bastaria aplicar a tabela, tá? Só que aí, conforme eu disse no início do problema, eu fiz questão de aplicar só para vocês terem uma noção de como fazer quando recair num caso trifásico. Então tá aqui as características, né, do meu ramal de entrada baseado nisso que foi calculado. Eu coloquei um resuminho aqui ao lado, né? Então, para uma potência instalada de 21 kW, a categoria bifásico B2, um disjuntor termomagnético de 60 amperes, um ramal de entrada de cobre 70 graus, 16 mm², um aterramento de cobre nu 16 mm², tipo de ligação bifásico a 3 fios, um eletroduto de ramal de entrada de 32 mm e um eletroduto de aterramento de 16 mm. E aí aqui estão as características do seu ramal de entrada, ok? Bom, pessoal, feito isso, agora o que eu espero? Que vocês peguem este conhecimento e apliquem o referido conhecimento no seu projeto, tá? Então, por isso que eu pedi para vocês fazerem aquela tabelinha das cargas, porque agora vocês vão calcular a potência instalada, vão verificar com a norma se vai cair em monofásico ou bifásico. Se cair em trifásico, vocês vão calcular o fator de demanda para dar a subclassificação e o ramal de entrada, ok? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima. No próximo bloco eu vou dar sequência aqui no conteúdo falando a respeito dos tipos de padrão de entrada. Até lá!